Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um podcast do Louvor de Excelência. Eu sou a professora Fernanda de Melo Dias e estou aqui hoje com o professor Daniel Ramos para a gente bater um papinho sobre o ensino tradicional. O ensino tradicional ainda funciona? Então a gente vai conversar um pouquinho com o professor para ele esclarecer para a gente, tirar essas dúvidas. Agora é com você. Esse é um tema muito interessante, o pessoal ainda comenta disso, os professores falam muito disso, os alunos falam muito. Se o ensino tradicional, esse termo, né? Tradicional, se ainda funciona, tendo em vista que a gente tem muitas atualizações, né? Em relação à tecnologia, por exemplo, esse crescimento desses aparelhos tecnológicos, né? Essas formas de ensinar, né? Essa coisa do online também que está crescendo muito, né? Tanto é que a gente agora está na frente de uma tela aí falando com muita gente ao mesmo tempo, né? Então tudo isso gera dúvidas. É importante a gente diferenciar o tradicional do arcaico, né? É isso que a gente vai se aprofundar um pouquinho mais hoje. O tradicional tem a ver com tradição, é um conjunto de coisas que a gente aprende ao longo do tempo, que faz parte da história e que a gente ainda continua utilizando. O arcaico é realmente aquilo que não funciona. Essa é a primeira diferença então. Tradicional é uma coisa e arcaico é outra. O arcaico tem a ver com o ensino que foi moldado no decorrer dos anos? É isso, quando você abordou isso no início? E aí aquele ensino que foi modificado, que foi melhorado, vamos dizer assim, ficou arcaico. Então esse ensino já não resolve. É Exatamente, isso que você quer dizer? exatamente. Então quando as pessoas dizem que o ensino tradicional, tem muito professor que defende assim, que desafia, assim, eu desafio vocês a provarem para mim que o ensino tradicional ainda funciona. Ele não funciona mais, não. Então o erro desse professor é citar o tradicional e dizer que ele não funciona. Não, o que não funciona é o arcaico, né? Porque o termo arcaico já quer dizer isso. É coisas que se utilizavam antigamente, se utilizavam em outro tempo e hoje não tem mais funcionalidade. Por exemplo, eu vou citar um exemplo de algo que hoje em dia não se usa mais. Aquelas máquinas de datilografia. Hoje em dia não tem curso de datilografia. Imagina, né? Antigamente isso... Quem tinha curso, né? Exatamente. Era super qualificado para determinados Você colocava no empregos, né? currículo, né? Tem um curso de datilografia, né? Utilizava aquelas máquinas, então... E parece que não dava para pagar as coisas. Tinha uma série de deficiências. Um jeito de digitar, exatamente, né? A digitação. exatamente. Então, esse é um exemplo de algo arcaico, que hoje em dia não funciona mais. Então, hoje em dia não tem curso mais de datilografia. É algo que não se usa mais. Aliás, até mesmo de informática, né? Tem muita gente que tem computador em casa, mas não fez um curso de informática para aprender a mexer no Word, para aprender a fazer planilhas no Excel. Alguns ainda tem, por exemplo, o caso do Excel, né? Códigos, aquelas fórmulas e tal, mas a grande maioria, sim, aprende na raça, assim, tem um computador em casa, sai mexendo e vai aprendendo as coisas, né? Então até mesmo o computador, a gente falou da máquina de escrever, né, de datilografia, mas até mesmo o computador tem isso hoje. É difícil você colocar num currículo hoje que você tem curso de informática, né? Você vê que coisa louca, né? Então esse é a definição do arcaico, o que funcionava antigamente e hoje não funciona mais, diferente do tradicional. Um exemplo de tradicional, por exemplo, seria o telefone fixo, que é tradicional, mas as pessoas não usam tanto quanto antigamente, mas ele é tradicional. Até o telefone fixo está começando a ser arcaico. Tá saindo exatamente, tradicional, porque até as pessoas que ainda preferem ligar e falar com o outro, fazem isso com o telefone celular, né? Com o aparelho na mão. Não fazem isso mais com as linhas fixas, né? Tem um monte de pesquisa dizendo que, sei lá, daqui tantos anos as linhas fixas não existirão mais e tal. Então até mesmo o telefone fixo também está entrando nessa onda do arcaico. Ele está deixando de ser um aparelho que era de muita serventia, né? Valia muito inclusive, era de muita serventia, hoje em dia não. Hoje em dia está passando para os aplicativos aí de conversas, WhatsApp e tal. E mesmo, como eu falei, mesmo quem usa para ligações, usa o telefone celular e não o telefone fixo, né? Sei. Então você citou um exemplo de arcaico e de tradicional. Isso. Então você pode citar pra gente um exemplo de arcaico na música? O ensino arcaico e o ensino tradicional, eles têm uma linha muito tênue, assim, né? É muito difícil da gente diferenciar o que é um o que é outro. Então, por exemplo, se o professor ele obriga o aluno a escrever as coisas que ele está passando. Se o aluno disser assim, não professor, eu tenho um celular aqui, cara.
com um bloco de notas aqui, eu consigo digitar aqui e anotar, né, entre aspas, Tirar foto o que você está da falando, né? Até eu tirar foto também, por exemplo. O professor, faz o seguinte, manda esse arquivo para mim por e-mail. Manda esse PDF para mim agora aqui. Eu já abro no WhatsApp aqui e consigo te acompanhar. E às vezes o professor obriga o cara a escrever, né? Fala, não, você tem que escrever por causa do aprendizado e tal. É interessante? É. Mas o que ele precisa ter hoje em dia não é só a necessidade de pegar a caneta e gastar a tinta lá e escrever para ter contato com o material e assim aprender. Não. O que ele precisa ter é a consciência de que se ele tirou a foto da lousa e não escreveu, depois ele precisa ter vergonha na cara de chegar no momento de estudo dele em casa e olhar novamente aquilo e pesquisar. Né? Até porque tem alunos que aprendem, cada aluno aprende de uma forma. Sim, tem sim. aluno que aprende vendo, tem aluno que aprende ouvindo, Sim, né? com certeza. Eu tenho um exemplo importante. Eu conheci um professor que ele fazia os alunos decorarem a escala maior. Só que nem sempre, na maioria das vezes, a gente que tem um ensino pedagógico, um aprendizado mais pedagógico, a gente sai um pouquinho do tradicional, né? A gente sabe que a decorar não significa aprender, né? Sim. Porque muitas das vezes pode ser que o aluno decore, mas no momento que ele precisa, ali na hora da prática, ele não consegue associar a prática com a teoria que ele decorou. Sim, com certeza. E agora você pode citar pra gente um exemplo de tradição na música? Então, um grande exemplo de tradição é tudo que a gente tem de conjunto que vem formando a história da música. São coisas que foram acontecendo ao longo do tempo e professores e pesquisadores foram juntando esse material em escrita, né? Foram organizando isso e por causa disso a gente tem muito conhecimento musical hoje. Por exemplo, a história do tal do Dó Ré Mi. Isso é algo tradicional, vem de tradição. Eu acho muito legal a gente entender de onde vem esse tal de Mi, Dó. Existe uma história por trás disso, né? A oração a São João Batista e tal. E aí vem a pergunta, professor, mas isso vai servir para mim? Acho que é relevante eu saber de onde surgiu o Dó, de onde surgiu o Ré? Depende. Eu não posso afirmar que isso não é relevante para você e para o tocador. Não, depende muito, depende de onde você vai tocar, né? Talvez isso não seja importante nesse mês, mas daqui 2, 3 meses, dependendo do que você estiver pesquisando, dependendo do que você estiver tocando, qual o repertório, você vai precisar daquilo. Então é muito louco isso, né? Então o tradicional é isso, é um grande exemplo. A história da música de modo geral são conceitos tradicionais, vem de tradição, vem de cultura musical. Por exemplo, fórmulas rítmicas, né? Coisas de ritmo que a gente utiliza em determinados estilos musicais tem a ver com tradição, porque aquilo já vem de muito tempo sendo utilizado. E quando a gente toca certa célula rítmica assim, a pessoa fala, isso aí que você está tocando parece um samba, isso aí parece um reggae, isso aí parece um rock. Então, o que tem a ver? Com a tradição. E aquilo foi sendo feito, foi se construindo uma cultura em cima daquilo, com linguagem, com letra específica, com sotaque específico, o jeito de tocar, instrumento melódico, instrumento rítmico. E aquilo foi formando uma linguagem, foi formando uma cultura. E tudo que a gente utiliza hoje, apesar de fazer 100, 200, 300 anos que aquilo existe, isso continua vivo, então faz parte da tradição. Então não é arcaico. Isso ainda funciona, depende do âmbito. Outra coisa, a cifra. Né? A cifra não foi inventada ontem. O C para representar o Dó, o D para representar o Ré. Faz muito tempo que isso existe. E até hoje a gente utiliza. Até hoje serve para a gente. Novo exemplo de tradição. Esses modelos de acorde, de escala, tudo isso que a gente utiliza, que funciona pra caramba nos louvores que a gente toca, faz parte de algo, de coisas, de conceitos, de temas criados há mais de 100 anos atrás, há 200 anos atrás, há séculos atrás, e que hoje a gente utiliza também a mesma raiz, só que com a nossa linguagem, com o nosso jeito. Mas se você for pesquisar mais a fundo sobre escala maior, a formação tradicional de um acorde maior tem a ver com coisas que foram criadas há séculos. Sim, isso não tem como modificar nesse sentido de raiz, de tradição. Exatamente. De onde vem, né? Isso. E você me falando assim, me veio à mente a questão da minha família, né? Que vem de uma tradição sertanejo de raiz, da questão da viola. E aí o pai aprende e passa pro filho, o que o filho aprende passa pro filho dele. Você acha que é um conceito tradicional ou é um conceito arcaico de ensinar? Um exemplo, eles utilizam muito a linguagem terceira de Mi. Segunda de Dó. Segunda de Dó, isso. Ele executa ali uma progressão harmônica.
primeira, quarta, quinta, primeira de novo, tônica. Quando ele fala assim, dá um sentido na cabeça do aluno que aquela é a terceira de dó, mas nem sempre é, às vezes ele tá falando de quinta. Então eu não sei se ele quer dizer terceira sequência, segunda sequência daquele primeiro acorde da tônica. E isso na sua visão seria o quê? Seria arcaico ou seria tradicional? Porque ele sentar o filho dele lá e é isso e pronto, sem explicar nada, e fazer a pessoa decorar aquela sequência, seria tradição, seria arcaico ou seria aquela linha tênue que você falou, onde o arcaico esbarra com a tradição? Existem duas coisas sendo utilizadas aí. O conceito dessa música sertaneja da roça e tal, fala muito do sofrimento, né? Aquela coisa do cara trabalhar, né, embaixo de sol o dia inteiro e tal. Essas músicas falam muito disso, né? Então, esse tipo de aprendizado, esse jeito que esse cidadão tem de aprender, funciona para a música que ele toca, mas não vai funcionar para o filho dele, não vai funcionar para o neto. A música que ele toca funciona, a música que ele toca está viva ainda, mesmo que ela seja de décadas atrás. Ela está viva, super viva, daquele jeitinho, daquele tipo de acorde, com aquele fraseado, com aquela linguagem. Mas a forma dele passar para o filho, para o neto, já não funciona mais. Por exemplo, essa história de segunda de dó, terceira de mi, isso já não funciona mais. Já não funciona. Mas aquilo que ele faz, aquilo que ele toca, funciona. Então é só o jeito dele falar de segunda de dó, terceira de ré, que é arcaico, totalmente arcaico, inclusive, né? Ah, eu já vi professores ensinando assim. Totalmente arcaico. Professor que ensina desse jeito precisa evoluir. E até na música cristã, de raiz, do sertanejo, vamos dizer, porque existem muitas duplas, né? Levita e Levitinho, né? Então existem muitas duplas que são de sertanejo, que vêm dessa linguagem e que utiliza a mesma linguagem, não tanto para ensinar, mas para tocar. Na cabeça dele ele tá, agora é terceira de mi. Então assim, essa progressão harmônica na cabeça dele, tônica, quarta e quinta, e tônica de novo, a quinta resolvendo na tônica, para ele tem um outro nome, mas é isso que ele tá fazendo. Só que na cabeça dele, como o pai dele ensinou para ele desse jeito, ele acaba aprendendo assim. E aí ele vai passando assim. Então, no caso, na tua visão, é um ensino arcaico, isso, porém vem de uma tradição de família. Exatamente. Uma tradição de ensino. Exatamente. Todo som que ele faz é maravilhoso. Toda aquela linguagem que ele utiliza é maravilhosa. Pode ser, quando eu falo linguagem na hora de tocar ali, não na hora de falar, né? O toque ali, tudo aquilo é maravilhoso e pode ser utilizado para muitos e muitos séculos, porque ele tem a ver com a tradição. Agora, o jeito que ele usa para ensinar o filho não funciona mais. Certo. Então, você pode dizer pra gente se o conhecimento da tradição é importante para quem está começando? Sim, eu acredito que é muito importante. Você precisa entender quem veio antes de você. Por que você aprende aquilo? Por que o professor te diz assim, vou te ensinar a escala maior? Por quê? Então, não precisa necessariamente, naquele momento, de você ficar pesquisando 1 milhão de coisas sobre a escala maior, entender primeiro de onde ela vem, quem criou e de quem que ele era parente, quem era o pai dele, assim por diante, para depois você aprender a tocar. Não tem problema, você já começa com a digitação, já consegue conectar a escala maior com as coisas que você ouve, dos louvores da igreja e tal, tá tudo bem. Mas é interessante você entender por que se faz isso. Qual que é a funcionalidade disso e de onde vem. Aí depois, com o tempo, você vai pesquisando mais a fundo e vai tendo um conhecimento mais aprofundado de cada tema. Essa história de acorde maior, de onde vem e por quê? A tradição tem a ver com história, né? A tradição e história, elas se conversam, né? Elas se encontram. Então, é muito importante quem está aprendendo música do zero, né? Nesse caso aí, a gente está direcionando bastante para quem não sabe nada e deseja aprender. É importantíssimo que você conheça, por exemplo, se você vai tocar na igreja, você conhecer a tradição cristã da sua igreja, os costumes, né? O que eles utilizam, quais as origens deles, né? O que eles utilizam de música, de conceito musical, como eles enxergam música. E aí, esse jeito de enxergar música na sua igreja também é levado em consideração a conceitos históricos de música, né? Talvez o momento que a sua igreja surgiu, que a sua igreja foi fundada, ela também faz parte de um pano de fundo histórico do que estava acontecendo de música naquele momento. Por exemplo, se a sua igreja foi fundada no século passado, ela já tem muito tempo. Então, o que estava acontecendo de música naquele momento, por exemplo, naquele período? Existiam movimentos musicais que estavam acontecendo ali. Então, provavelmente, quando a sua igreja foi fundada, a igreja que você congrega foi fundada,
o conceito musical que foi levado para dentro da igreja era justamente o que estava acontecendo naquele momento, provavelmente. Então, tudo isso é importante você conhecer, né? Conhece a história da sua igreja e aí a história musical ali, para que você consiga se inserir de um modo melhor. Então, a gente está descobrindo nessa conversa que tradição, esse termo tradicional, tradição é muito além do que a gente pensa, né? É muito além. A exemplo da Congregação Cristã no Brasil, que tem aquele ensino tradicional de música, dos músicos, né? Enfim, dos sopros, a questão da tradição da mulher tocar somente órgão. Então eu acho que isso é tradicional. Eu acho que isso já sai da visão arcaica. Por quê? Na minha opinião, na minha visão, tá, gente? Porque já vem de muito tempo. Então já vem de um tempo que, quando a igreja foi fundada, já vem de um tempo de doutrina, já é um conceito doutrinário da igreja, onde as mulheres tocam somente órgão e aí os homens tocam as outras coisas. Então até isso reflete no ensino, porque a minha tia é da Congregação Cristã no Brasil e ela estava aprendendo órgão com uma irmã da congregação. E o ensino da irmã, a fala, a linguagem, a irmã ensinava muito bem, a minha tia começou a aprender. Mas a linguagem da mulher era totalmente tradicional. Há a diferença da questão da igreja presbiteriana, que ela também tem os seus ensinos, os seus usos e costumes, as suas doutrinas, porém a igreja é liberada para ouvir outros tipos de música, a não ser só a questão do cantor cristão, por exemplo, só a harpa cristã, né? Então a gente vê muitos hinos no hinário da congregação com a mesma melodia, a mesma estrutura melódica, mas eles têm as próprias letras. Então isso é tradicional. Para mim, na minha visão, não é arcaico. Na minha visão. E na sua visão? É exatamente o que você falou. É tradicional. É um conceito que já se estende há muitos anos, há décadas, né? E que hoje ainda funciona. Aliás, é até interessante a gente citar essas diferenças de ensino musical, de como enxergar a música em igrejas diferentes, porque isso também explica muita coisa. Por exemplo, a frustração do aluno. Por que frustração? Que o ensino muda de acordo com a cultura da igreja também. Então, por exemplo, professor, é importante eu já aprender a ler partitura, ficar estudando teoria musical por muito tempo antes de tocar, antes de aprender o meu primeiro hino no instrumento, por exemplo? Depende muito. Se você é uma pessoa que é da Congregação Cristã no Brasil, é importantíssimo que você saiba ler, porque o ambiente musical deles exige esse tipo de preparação para que você consiga executar os hinos nos cultos, né? Tem algumas presbiterianas que também têm esse conceito do ensino tradicional, né? De pegar essas coisas de teoria musical, de leitura e tal, de corais, né? Do repertório dos hinos tradicionais também. Por quê? Porque é um ambiente musical que já tem aquele modelo. Então, para que você consiga se adequar àquele modelo, é importante que você aprenda daquela maneira. O ruim, e aí que eu entro na questão do arcaico, o que é que não vai funcionar? Você ficar estudando teoria musical, leitura e ir tocar numa igreja pentecostal? Em muitas delas. Por que eu vou falar isso? Porque muitas igrejas pentecostais, não todas, né? Não estou generalizando aqui, eles utilizam uma outra forma de enxergar música. Você trabalha muito mais a sua percepção musical, você tem que tocar coisas de ouvido, a gente sempre fala assim, né? Vou tocar de ouvido, a pessoa sai cantando lá e você tem que acompanhar. É errado isso? Não é errado, de jeito nenhum, não é errado, porque é um modelo que se utiliza. O problema é que o professor ensina de um jeito e o aluno vai tocar de outro jeito. Você ficar 3 anos estudando teoria musical, aprendendo a ler partitura primeiro, para depois tocar numa igreja pentecostal, não vai rolar. Não vai rolar. E o pior é que você vai chegar na igreja com um conhecimento maravilhoso de leitura, tocando tudo que vem pela frente, se tiver a partitura na tua frente. E aí o que acontece lá na hora do culto? Alguém canta alguma música do nada lá, você está sozinho no piano, você não consegue tocar. Aí o que acontece? A frustração. Você diz, poxa, eu estou estudando 3 anos com um professor muito bom, já estou com um nível de leitura tão interessante. O que aconteceu hoje que eu não consegui acompanhar? Eu acho que eu não levo jeito para isso, então deixa quieto. Não é isso. É que o ensino musical que você teve não está de acordo com aquilo que você vai utilizar
Então tem muito isso também que acontece. A mesma coisa do contrário. Você é da congregação cristã no Brasil, é da presbiteriana. E aí você pega um professor e o professor começa a te ensinar um monte de coisa de ouvido, começa a te ensinar improvisação, começa a te passar uns temas de jazz para você tocar. É legal? É. Mas o que é que você vai usar na igreja disso aí? Nada. Porque lá você não precisa sair tocando de ouvido. Não se toca de ouvido lá. Lá se toca o arranjo por leitura, lá já está tudo escrito e não há nada de errado com isso. Nem com a igreja que toca de ouvido e nem com a igreja que utiliza a leitura. Nenhuma das duas estão erradas. Por causa do tradicionalismo. Exatamente, é a tradição. Inclusive até tocar de ouvido é a tradição. Porque desde os tempos passados já se fazia isso, né? Em algumas igrejas, obviamente, né? Que eu falo. Em algumas igrejas já se fazia isso. Então, assim, é isso que é importante. Quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, saber, como eu falei antes, né? Entender a história da sua igreja ali e o ambiente musical cristão que você está envolvido ali, para que você consiga se direcionar no teu estudo, tá? Gente, eu não estou falando que aprender partitura é errado, eu não estou dizendo que aprender teoria musical não funciona, nada disso. Então, acho que é importante todo mundo assistir desde o começo, né? Para contextualizar e entender o que a gente está querendo dizer. Eu estou querendo dizer que você precisa se concentrar naquilo que vai ser funcional na tua igreja. Porque senão você vai se frustrar do mesmo jeito. Se você ficar aprendendo a tocar de ouvido através de cifra, improvisar, e aí vai congregar na CCB, o que vai acontecer? Não vai rolar. Você vai saber que tem um conhecimento musical muito grande, mas não vai conseguir tocar lá. Por quê? Porque o que eles utilizam é a leitura, é a partitura, é um arranjo já escrito, são os inários, inclusive, que já tem as notinhas escritas lá, está tudo bem. Então você precisa pegar aquele inário e estudar em cima daquilo, ter os conceitos que eles já trabalham de ensino musical, utilizar os métodos que eles utilizam, não sou contra, utilize, porque é lá que você vai tocar, é lá que você vai utilizar seu conhecimento musical, né? Então eu sempre sou a favor disso. O ensino musical tem que se encaixar com aquilo que você vai utilizar na sua igreja. Mesmo que seja importante. Volto a dizer, história da música é importante? Claro que é, gente. Esses temas de teoria musical são importantes? Claro que é. Mas você precisa se direcionar, você precisa ter um caminho. O que eu utilizo na minha igreja hoje? O que é que eu vou precisar para utilizar na minha igreja? Isso, então eu vou focar nisso. Depois que eu estiver resolvido com aquilo que eu utilizo na minha igreja, aí eu passo a estudar outras coisas, eu passo a agregar na minha vida musical mais coisas de história da música, por exemplo. Eu vou estudar sobre música peruana. Sei lá, vamos lá. Vou estudar o que os cristãos da década de 30 faziam nos Estados Unidos de música. Beleza, vamos lá, sabe? Aí você pode pegar temas específicos. Mas, a princípio, você precisa se direcionar aquele modelo que se utiliza na tua igreja. Já que a sua vontade de tocar na igreja, já que o seu desejo é participar de um ministério de louvor, de um grupo musical para louvar o Senhor, então você precisa se adequar àquele modelo primeiro, entender aquele contexto musical que você é envolvido ali, estudar, se preparar para aquilo, resolver aquilo, eu digo resolver entre aspas, porque música é infinita, tem muita coisa para a gente estudar, né? Mas se contextualizar primeiro, entender o que rola ali de música e qual é o jeito de ensinar, qual é o jeito de aprender, qual é o jeito de tocar, e aí depois você vai juntando o ensino de teoria, o aprendizado de teoria, né? Juntando a sua leitura, né? De repente alguém, você toca de ouvido a vida toda, mas de repente em algum momento as coisas vão mudando e aí se monta uma orquestra na igreja e aí tem alguém para dar aula de teoria musical e aí eles começam a tocar lendo. Aí é legal, aí é importante você trabalhar essa segunda parte. Poxa, vou começar a ler também. Né? Os irmãos da congregação, que é o contrário, eles têm uma prática muito interessante, que às vezes eles se juntam em casa e abrem o inário e vão tocando umas coisas assim, em casa, né? 2 violinos, um órgão, né? Tem muito isso. Então, o que acontece? Por exemplo, se eles desenvolverem um pouquinho essa coisa da percepção, eles podem pegar hinos, decorar a melodia e tentarem fazer isso também, tentar fazer de ouvido. É uma prática interessante. Eles começam a aguçarem a percepção musical de um jeito melhor também. Então tudo isso agrega. Aumentar o conhecimento. Exatamente. Né? Exatamente. Na questão da congregação também tem a questão do canto, né? Que a igreja toda canta. Não sim. tem aquele cantor que fica lá no meio, a não ser os corais, né? Não estou dizendo nos corais tradicionais da congregação, estou dizendo na igreja mesmo, onde eles tocam e a igreja toda canta, né? Sim. Tem isso também. O aluno cristão e o aluno não cristão, tem diferença?
Então, aí é importante o professor se atentar a isso, ao conceito que a gente esclareceu aqui agora, do tradicional e do arcaico, porque aí quando ele consegue diferenciar essas duas coisas, ele passa a entender os perfis de aluno. Entende? Então, se o aluno não é cristão, ele tem um perfil, ele tem um jeito de aprender, ele tem uns gostos específicos. Se o aluno é cristão, ele tem que se envolver com os gostos do aluno também, com o que o aluno quer fazer. E existe um outro tipo também dentro desse nicho de alunos cristãos. Tem alunos cristãos que só querem tocar. Outros desejam realmente para tocar na igreja. Tem uma outra questão também, então, que se ele quer tocar na igreja, aí o professor tem que ter essa sacada, dizer qual igreja que você quer tocar? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o pano de fundo histórico da tua igreja? E aí, qual que é o ambiente musical na tua igreja? Nesse sentido de o que eles utilizam? Eles fazem leitura? Tem orquestra na sua igreja? Se ela já era da igreja, se ela é nova. Exatamente, né? O grupo é pequeno, o grupo é grande, tudo isso vai fazer diferença. Porque se ele fizer um tipo de ensino e o aluno tem um tipo de perfil, o tipo de igreja que o aluno vai frequentar é diferente do jeito que o professor está ensinando, aquele ensino é arcaico. Aquele ensino não funciona. Não funciona para aquele aluno. E às vezes até é um bom professor, mas o aluno ele vai interpretar como um mau professor porque não está falando a mesma língua que ele. Não está dando resultado. Porque acho que o ensino é uma conexão entre aluno e professor. E não só o que o professor impõe. Eu acho que é uma... Eu vejo muitas pessoas assim... Não, você vai fazer tal voz, porque a sua voz é essa. Mas a pessoa ela não tem um conhecimento... não estou dizendo assim que isso não pode acontecer. Mas a pessoa ela não tem um conhecimento da teoria ali, da voz do outro. E isso também serve para quem toca também. Sim, para quem toca. Essa música geral, você é muito difícil. Essa música aí tem muito sustenido para você. Mas às vezes o rapaz ele está apto, porque ele está estudando com um professor que está falando a mesma língua que ele. Sim, esses conceitos todos são todos arcaicos, né? Não serve para você por causa disso, não. Isso talvez um dia existiu, talvez um dia isso aconteceu, né? Se fazia antigamente obras para determinados cantores cantarem, só eles cantavam. Vou fazer essa obra aqui para um tenor fulano de tal, só ele que vai cantar, outro não consegue cantar. Hoje em dia não, hoje em dia não existe mais isso, né? Então, novamente, um conceito arcaico que hoje em dia não funciona. Não dá para você limitar, né? Então tudo isso influencia, né? O aprendizado, tudo isso influencia no jeito de tocar na hora do vamos ver, na hora de resolver as coisas no louvor, né? E isso você deu um exemplo aí de abordagem arcaica, né? Você tem outros exemplos de abordagem arcaica? O grande exemplo que a gente tem de abordagens arcaicas, de conceitos arcaicos, é a negação desse crescimento tecnológico. A gente ser contra essa coisa da tecnologia. É um grande exemplo de conceitos arcaicos. De conceitos que não funcionam. Então a pessoa fica trabalhando aquela metodologia desde a Idade da Pedra e não muda. Confunde a tradição com o arcaico, né? Esse é o grande exemplo de algo que não funciona. Como eu falei anteriormente, né, no comecinho, do professor que obriga o aluno a escrever, o aluno tem que trazer um caderno. Não, professor, estou com o meu tablet aqui, tem até canetinha aqui, consigo anotar. Não, aí não vai servir porque você não vai aprender. Arcaico. Não, professor, manda no meu e-mail, eu consigo ver ali. Não. Não vou mandar o seu e-mail, senão você não vai aprender de jeito nenhum. Claro que ele aprende. Depende dele, é a consciência dele. O professor tem que trabalhar isso, né? Aliás, o mundo está evoluindo em tantos aspectos e quem não seguir essa linhagem de evolução, e aí não vou entrar em discussões religiosas aí, né? Estou falando de aprendizado musical, história e tecnologia. Quem não se adequar a isso, em breve vai ficar para trás. Já está ficando para trás, na verdade. Já está ficando para trás. Então, quem é hoje em dia que não tem um e-mail, por exemplo? Muito difícil. Não é verdade, né? Podem existir, né? Exatamente. Pessoas de lugares com poucos recursos, né? Que as pessoas não têm nem água. Mas assim, a maioria, pelo menos com que a gente lida e que a gente vê, tem pelo menos um e-mail, né? Para poder se virar. E até a questão engraçada das lan houses, né? Que hoje em dia as lan houses, elas existem, mas aí existem as questões dos jogos, né? Quem tem lan house aí pode até comentar aí se eu estiver errada, mas a visão que eu tenho para jogos, né? Essas coisas, para impressões e tal, mas para computador em geral,
é muito difícil. São pessoas justamente que não têm acesso a um computador, ou pelo menos um celular que tenha internet. Então, as lan houses tiveram que se reinventar. Criar outro produto, sei lá. Exatamente. Não sei nem o que eles estão fazendo nessa hora. Outra forma de Exatamente, outra forma de trabalhar. Instalar vários jogos nos computadores para que as pessoas possam ir e interagir entre eles. Mas a questão de navegar na internet já fica um pouco mais... Se as lan houses não tivessem se reinventado... Sim, já ficou para trás, né? Hoje já estariam com problemas. Já ficou para trás, né? Aliás, quem está nos assistindo agora já é um grande exemplo de que tem pelo menos um e-mail, né? Porque para você ter um cadastro numa rede social, conseguir acessar os vídeos, né? Seja qual for a rede social que você está assistindo a gente, você precisa de ter um e-mail, né? Porque você entrou lá, se cadastrou e está conseguindo assistir. Né? Então é um grande exemplo disso. E tem um celular, tem um computador, né? Senão não estaria conseguindo ver a gente. Então tudo isso é um grande exemplo de crescimento de tecnologia, os avanços dessas coisas todas. E aí o professor tem que se adequar a isso, né? Para não ser arcaico, sem abandonar a tradição. Percebe que interessante? Sim. Inclusive um exemplo que você citou esses dias do seu pai, né? Você fala, meu Deus, meu pai com WhatsApp. Mandando áudio no grupo da família lá. Aí meu sogro aí falou, nossa, meu pai ele não tem paciência de ficar digitando, ele manda áudio, né? Mas mesmo assim, o meu também, o meu pai, ele manda 5 minutos de áudio e ainda ouve o que ele mandou. Mas isso é interessante porque a gente, como nós somos mais jovens, né, do que eles, a gente sempre pensa, nossa, né, pra eles terem um celular tava muito longe, né, na nossa visão. Mas não, meu sogro tá com o celular, assim, mandando áudio e bom dia, até a oração ele manda, assim, é muito legal. Um outro exemplo de mudanças, né, que as pessoas estão acompanhando, não é porque elas querem, é porque elas precisam, porque se não acompanhar, como o Daniel falou, vai ficar para trás e não vai conseguir trabalhar, vai ter uma hora que não vai conseguir trabalhar. Sim. Achei muito engraçado um banner de uma moça que faz limpeza a domicílio. Ela fez um banner bonitinho, com uma vassourinha na mão, uma luvinha, trabalho a domicílio e tal, telefone, Instagram dela. Eu achei muito interessante isso. Ou seja, ela tá entendendo que se ela não fizer isso, o trabalho dela pode ficar comprometido. Então ela utilizou isso da tradição, né, de trabalhar com isso há muitos anos e de pegar a tecnologia e juntar para que ela saia beneficiada, né? Você vê que bacana. Ela não necessariamente mudou o trabalho, né? Não necessariamente mudou o trabalho. Necessariamente mudou. Se mudasse também, tá tudo bem, nada de errado com isso, né? Mas ela não precisou mudar. Ela simplesmente achou um jeito diferente de divulgar o mesmo trabalho. Exatamente. Né? Se aproveitando das redes sociais, assim por diante, né? Acho que esse é o conceito. Eu penso que esse é o conceito que a gente tem que ter em mente, então. Tanto do lado do aluno, quanto do lado do professor. Tradição, então, para a gente finalizar, né? Para a gente concluir esse bate-papo, tradição é aquilo que rege a nossa vida até hoje, porque faz parte do nosso passado, dos nossos antepassados, os conceitos que eles utilizavam para nos ensinar, seja na vida, seja na igreja, seja na música, né? E o que é arcaico, não, é aquilo que serviu um dia naquele ambiente e hoje não serve mais. A gente tem que ter muito cuidado, tanto quanto aluno, quanto professor, tem que ter muito cuidado para não misturar e não confundir o arcaico com o tradicional. Tá? O tradicional funciona? Sim, funciona, porque tudo que a gente usa hoje em dia de música na igreja faz parte de uma tradição. Talvez o jeito de ensinar que pode não funcionar para um e funcione para o outro. Né? Então, se você utiliza um jeito de ensinar que funcionou para aquele aluno e não funcionou para o outro, então o seu ensino para o outro está sendo arcaico. Não pode ser utilizado, tem que ser deixado para trás. Né? Legal. Esse é o conceito, essa é a jogada. Legal. Né? É isso que a gente tem que entender de uma vez por todas. Gente, obrigada. Obrigada por vocês ficarem aí com a gente até o final. Gente, compartilhem esse podcast. Muitas pessoas precisam ter esse esclarecimento, essa visão recente do que é tradicional, não uma visão arcaica, uma visão recente do que é tradicional, quebrar tabus, quebrar preconceitos. E é muito interessante se vocês nos ajudarem, compartilhem. Gente, outra coisa, comentem o que vocês acharam, comentem se vocês discordam de nós, comentem, dê também suas opiniões. Deixem aí um próximo tema
para um possível próximo Com podcast, certeza, né? com certeza. Deixa um tema pra gente, o que vocês têm dúvida ainda na igreja de vocês, o que acontece que na igreja que vocês, às vezes não precisa você ser levita, às vezes você pode ser um irmão que esteja lá sentado, Sim. mas o que você vê no grupo de louvor e que você gostaria de esclarecer, que você gostaria de entender o porquê que acontece isso. Então, agradecemos vocês por terem ficado aí com a gente até agora, espero que vocês tenham gostado. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, se inscreva no nosso canal no YouTube e até a próxima. A gente se vê lá. Graça e a paz. Paz, tchau!